E aí, meu povo, tudo bom? Olha, Tiaguinho aqui de novo, aqui com vocês diretamente de Paris, tomando meu chá, não, tomando a minha água, diretamente de Paris. Eu vou começar agora a falar um pouquinho com vocês, gente, sobre introdução a ligações químicas, tá certo? Dessa vez eu não preparei um mapa conceitual, eu preparei uma aula e nós vamos construir um mapa, né? Com o decorrer da aula, tá certo? Então, vamos lá comigo agora, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o meu recurso didático que eu vou estar utilizando hoje. Gente, olha só que recurso didático. Isso aqui é um recurso didático que vocês talvez nunca viram. Vocês vão ver pela primeira vez na vida de vocês. Utilizaremos, então, o Paint. Vamos utilizar, então, o Paint para construir aqui um mapa mental top, certo? Sobre introdução às ligações químicas. Bem, nessa aula eu não vou estar falando de como acontece e tudo mais. Eu vou tentar fazer o máximo possível de informações aqui que vai nos ajudar a trabalhar e a entender um pouquinho sobre as ligações químicas, tá certo? Vocês já estão vendo aí a minha tela, que está aparecendo aqui, ok. Então vamos começar. Gente, introdução às ligações químicas. Aí alguns alunos me perguntam, ô tio, aí eu digo, oi querido, por que o composto químico ele precisa se ligar? Gente, olha só, eu gosto sempre de falar uma coisa bem interessante, né? Qual é a coisa bem interessante que eu gosto de falar? Observa o fundo agora da minha imagem. Observa o fundo da minha imagem. Cadê ele? Aqui, ó. Vocês estão vendo aí agora na minha imagem aqui, ó, a tabela periódica. Tá aparecendo aqui atrás de mim. Se eu disser para vocês que nenhum elemento da tabela periódica existe, vocês vão levar um susto, vocês vão fazer, oh meu Deus, nenhum elemento existe. Eu já falei sobre isso, né? Nenhum elemento da tabela periódica existe. A tabela periódica que vocês estão vendo aqui, ela é uma mera representação dos elementos químicos, tá? Na verdade, só tem um grupo da tabela periódica que existe, que é justamente esse grupo aqui, ó, de azul, que a gente chama ele de gás nobre, ou seja, são os gases nobres. Eles sim existem. Por quê? Porque eles já são estáveis. Aí você pensa, estáveis, tá? Mas o que quer dizer estável? Gente, para um átomo ser estável, ele precisa ter obrigatoriamente 8 elétrons na camada de valência. Então você já pega essa dica aí, ó. Para qualquer átomo ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Claro que tem algumas exceções, a gente vai ver mais para frente, tá? Mas a regra geral é essa. Então, voltando lá para a minha apresentação, deixa eu voltar para Paris. Aí, eu voltei para Paris. Então, como eu disse, com exceção dos gases nobres, nenhum elemento existe na tabela periódica, que é somente uma forma de representação. Para ele existir, ele precisa se ligar com alguém, tá certo? Então, aí vem a primeira pergunta que a gente precisa responder. Eu gosto de colocar introdução a ligações químicas porque justamente eu faço uma introdução. Aí o aluno vai me perguntar, mas professor, para que o composto químico ele precisa se ligar? Vamos lá? Vamos colocar uma setinha aqui, misericórdia, seta horrível. Então a gente começa com uma pergunta: para que? Ou para que o elemento químico precisa se ligar? Aí já vem a resposta. Gente, o elemento químico, ele precisa se ligar, vou colocar aqui mesmo, precisa se ligar para atingir a estabilidade. Ok? Então essa é a primeira pergunta. Ele precisa se ligar para quê? Para atingir a estabilidade. Tá certo? Aí você vai e me pergunta, mas professor, qual é a condição? Vou colocar aqui embaixo, ó. Qual é a condição? Condição de estabilidade. Gente, condição de estabilidade é simples. A condição de estabilidade, ela vou colocar em vermelho a pergunta e em preto a resposta. A condição de estabilidade, era para ser o contrário, né? Mas tudo bem. Ela é feita ou ela ocorre quando o elemento tem ou possui ou chegar lá, né? Quando o elemento possuir, vou colocar possuir, 8 elétrons na camada de valência, tá?
na camada de valência. E é, professor, é isso aí, gente, que eu acabei, essa última resposta que eu acabei de colocar para vocês aqui é uma regra que ela é conhecida como regra do octeto. Como toda regra, existem algumas exceções, não é isso? E assim, eu não vou falar muito da exceção agora, afinal de contas a gente está vendo apenas uma introdução às ligações químicas. Aí quando a gente começar a ver, de fato, entrar em cada ligação química especificamente, aí eu vou colocar para vocês quais são as exceções, né? Mas, de antemão, a principal exceção que tem é o hidrogênio. A gente vai falar só sobre ele agora, porque o hidrogênio só precisa de 2 elétrons, então ele é uma exceção à regra do octeto. Então, todos os átomos menos o hidrogênio precisam de 8 elétrons para poder se estabilizar. Então, resumindo, para que os elementos químicos precisam se ligar? Eles precisam se ligar para atingir a estabilidade. Na verdade, eu posso ser ainda mais além. Eles precisam se ligar para existir. Tá? Então, os elementos precisam se ligar para existir e eles precisam se ligar para adquirir estabilidade, que ele só passa a existir quando ele adquire essa estabilidade. Tá bom, gente? Então, para existir, precisa de estabilidade. E para ter estabilidade, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hidrogênio. Professor, esqueci o que é camada de valência. Camada de valência é a última camada do átomo, é aquela camada mais externa, tá certo? De boa, pessoal. Então, veja só. Então, a gente já entendeu para que e por que eles precisam se ligar, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui, ó. Vamos fazer um organogramazinho pequenininho, tá? Das ligações químicas que existem. Então, nós vamos aprender sobre 3 tipos de ligações químicas, tá? Então, e como eu disse, assim, eu não vou agora, nesse momento, explicar cada uma delas. Eu vou apenas colocar aqui algumas propriedades, só para a gente poder entender e diferenciar cada uma, tá certo? Existem 3 tipos de ligações químicas, deixa eu ajustar aqui, beleza. Então, vamos lá. Primeiro tipo de ligação química que nós conhecemos é a ligação iônica. Ligação química chamada de ligação iônica, ok? Segundo, eu vou abrir aqui, porque aí eu não preciso escrever mais de uma vez. Não preciso pegar mais de uma caixa de texto. Ligação iônica. O segundo tipo de ligação que existe é a ligação covalente. E o terceiro tipo de ligação que existe é a ligação metálica. Ok, gente? Então aí existem esses 3 tipos de ligações químicas que nós vamos entender um pouquinho sobre cada um deles hoje. Então, ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica, tá certo? A ligação metálica é a que menos aparece em questões assim de vestibular, tal. Aparece pouquíssimo esse tipo de ligação. Geralmente aparece mais a ligação covalente e a ligação iônica. Deixa eu falar só mais uma coisa para vocês, tá certo? Às vezes o vestibular ele gosta de confundir a nossa cabeça. E aí ele traz uma ideia que a gente chama de ligações intermoleculares e ligações intramoleculares. Olha o termo. Intermolecular tem a ver com fora da molécula. Então, intermolecular para a gente não interessa. Então, essas ligações que nós estamos estudando, ou seja, essas 3 ligações que nós estamos estudando, são ligações intramolecular. Por que intramolecular? Porque são ligações que estão dentro de uma molécula. Então, por exemplo, eu vou pegar uma molécula de H2O, vou pegar uma molécula de H2O, deixa eu procurar uma aqui, mais bonitinho. Vou pegar uma molécula, pronto, estou achando aqui uma molécula de H2O, apareça minha filha, vá. Uma molécula de H2O, eita, não vai dar certo, não. Eita, que agora endoidou tudo. Vamos lá, bora gente, aqui ó, computador, isso é o que dá quando o computador tem preguiça de trabalhar. Enfim, vou pegar uma molécula de H2O que ela vai aparecer aqui em um determinado momento, apareça H2O. Eita, meu Deus. Enfim, assim, isso acontece somente no ao vivo, tá? Eu não vou cortar não, vai ficar assim mesmo.
Deixa eu pegar aqui uma molécula de H2O de propaganda, tá, gente? Eu tenho que pegar essa mesmo, que eu já procurei um bocado, não achei. Vamos lá. Cola aí. Eita, dando. Ficou pequena, né? Deixa eu olhar de novo, pegar a menor. Tá muito grande, viu, querida? O sistema reclamou. Vamos lá. Copiar uma imagem aqui. Olha só. Eu vou colocar e depois vou apagar. Peguei uma molécula de H2O. Peguei outra molécula de H2O. Tá certo? Entre duas moléculas de H2O podem ocorrer duas forças. Perceba. O H, vou passar uma linha aqui, ó. O H está sendo ligado ao O por essa linha aqui, ó. Estão vendo aí? Isso aqui é um tipo de ligação. Essa aqui é a ligação covalente. Depois eu vou explicar por quê. Essa aqui também é a ligação covalente. Essa ligação aqui, ela é chamada de ligação intramolecular, porque ela está dentro da molécula. Essa ligação aqui também, ó, intramolecular e intramolecular. Só que eu posso ter também, gente, um outro tipo de ligação, que na verdade a gente nem chama de ligação, a gente chama de interação intermoleculares, que é isso aqui, ó, que eu vou desenhar aqui de laranja. Uma interação intermolecular ocorre em moléculas diferentes e seria tipo meio que como se fosse um ímã, né? O oxigênio, o hidrogênio aqui em cima, que é positivo, né? Ele meio que atrai o oxigênio, que é negativo, como se fosse um ímã, e eles dois vão criar uma chamada interação ponte de hidrogênio, uma interação chamada de ponte de hidrogênio. Só que aqui são entre moléculas diferentes, então isso aqui não é o que a gente vai ver agora. O que a gente vai ver é dentro da mesma molécula. Mas o vestibular, ele gosta de confundir, ele gosta de falar assim, ó, uma ligação covalente intermolecular. Opa, tá errada. Uma ligação covalente intramolecular. Só para a gente poder pegar esse conceito aí, tá bom? Beleza, pessoal, olha só. Lembra da aula de tabela periódica que eu expliquei para vocês que a tabela periódica ela é dividida de uma forma geral, metal, ametal, semi e gás nobre, beleza? Então, com exceção do gás nobre, que não precisa se ligar, mas pode, todos os outros grupos vão estar dentro aqui, tá certo? Então, vamos lá. Como é que eu sei que a ligação ela é iônica? Então, vamos lá. A ligação iônica é aquela ligação que ocorre entre um metal mais um ametal. Então eu vou saber que a ligação iônica é assim, ó. Quando? A ligação iônica ela vai ocorrer quando... Eu vou colocar um pouquinho mais embaixo, que eu vou colocar a definição em cima que eu esqueci. Então a ligação iônica vai ocorrer quando eu tiver um metal mais um ametal. Gente, pensa comigo. Quem assistiu a aula de tabela periódica viu que existem algumas propriedades do átomo. Existem algumas propriedades periódicas, né, que se referem ao átomo. E uma propriedade do metal é que ele tem um raio atômico grande. Isso faz o quê? Isso faz com que a interação núcleo-elétron seja muito baixa. E toda vez que um metal for se ligar, ele vai acabar doando o seu elétron. Então, eu vou dizer que o metal é fraco. Ele sempre doa seu elétron. Em contrapartida, o ametal ele é muito forte, tem um raio atômico pequeno, tem a eletronegatividade muito alta, ele atrai para si os elétrons. Consequentemente, o que é que vai acontecer? O ametal ele sempre vai estar recebendo. Então, grave isso aqui, metal doa, ametal recebe. Então, gente, vê só, se um doa e um recebe, o que é que vai estar acontecendo com um elétron? Um elétron de um vai estar sendo transferido para o outro. Consequentemente, a definição bem simples de ligação iônica é que ligação iônica é a ligação que ocorre a transferência de elétrons. Pronto. Definição de ligação iônica. A ligação iônica é a ligação onde ocorre transferência de elétrons, tá certo? E essa transferência de elétrons ocorre por quê? Ocorre por conta da diferença de eletronegatividade entre um metal e um ametal, que no caso, o metal vai doar e o ametal vai receber o elétron. Beleza, pessoal? Já a ligação covalente, a gente já vai utilizar outros grupos. Na verdade, outro grupo, né? Que é o grupo do ametal. Então, a ligação covalente, ela vai estar sendo ali feita, ó, por dois elementos que são ametálicos. Ametal mais ametal, ou ainda hidrogênio. Tem livros que colocam assim, ó, vou colocar bem completinho para a gente entender. Ou ainda hidrogênio mais ametal, ou ainda hidrogênio mais hidrogênio.
certo? Aí você pensa, mas professor, veja só, o hidrogênio está na família 1A da tabela periódica. O hidrogênio não seria considerado metal? Não, gente. O hidrogênio é um indigente. Ou o indigente, ou eu vou dizer que ele é o cara, porque ele não se enquadra em lugar nenhum. Ele nem é gás nobre, ele nem é metal, ele nem é semi, ele nem é elemento de transição e nem é metal. Mas ele está na família A. É o mito. Ele é o cara, ele é o diferentão. Se ligou? Mas ele realiza aí, ó, uma ligação covalente. Mas ele também pode realizar, sabe o quê? Ligação metálica. O hidrogênio também pode realizar uma ligação, quer dizer, metálica não, uma ligação iônica, tá? Daqui a pouco eu vou colocar, porque é uma exceção que o hidrogênio, ele é uma exceção onde o hidrogênio, ele se encaixa. Depois eu coloco para vocês algumas exceções que a gente vai trabalhar, tá? Então, pessoal, o que seria, então, uma ligação covalente, tá? A ligação covalente, gente, veja só, ela é feita, se você perceber aí, ó, por dois elementos ametálicos. E esse elemento ametálico, gente, eles são o quê? Eles são parecidos. E pelo fato deles serem parecidos, eles têm praticamente a mesma força. E pelo fato deles terem a mesma força, né, porque os dois ametais eles são fortes, e o hidrogênio ele é fraco, porém o hidrogênio não tem mais o que dar, só tem um elétron, né? Então o que é que acontece? Na ligação covalente não vai haver transferência de elétrons. É aquela frase, se a gente não pode vencer, junte-se a eles. Então, é a ligação onde os elétrons, onde ocorre, né, vou colocar igual a outra, onde ocorre compartilhamento de elétrons. Eles vão ser compartilhados. Então, se eu não posso roubar dele, como na iônica, na covalente eu vou compartilhar com ele, tá certo? Deixa eu só acrescentar aqui, ó, que aqui é inclusive, eu vou deixar de vermelho porque é uma exceção, que aqui é o único caso onde o hidrogênio vai se comportar como um composto negativo, né? Como um elemento negativo. Beleza, pessoal? E por fim, eu não preciso nem falar, né, gente? Eu não preciso nem falar sobre a ligação metálica, né? Porque a ligação metálica é uma ligação que ocorre entre o quê? É uma ligação que ocorre entre dois metais, não é isso? Então eu vou colocar lá. Agora você para para pensar. Deixa eu colocar lá. Entre dois, metal mais metal. Deixa eu botar aqui. Metal mais metal. Ok? Então são dois metais que vão estar sendo ligados, tá? Veja só, a ligação metálica ela é um pouquinho mais diferente, assim, a questão da definição, não é? Por quê? A ligação metálica eu considero que não é nem uma ligação. Na verdade, a ligação metálica ela é uma junção, tá? É uma ligação entre dois metais e que, na verdade, eles formam as chamadas ligas metálicas. E essas ligas metálicas, elas são muito importantes, né, para o nosso dia a dia. Então, na ligação metálica é aquela ligação em que a gente pode misturar vários metais e a gente forma um metal novo, né? Então, a gente tem aí vários exemplos de misturas, né, onde essas misturas, elas são feitas através desse tipo de ligação. Então, por exemplo, depois eu vou explicar com mais detalhe, né? Mas, por exemplo, eu tenho aí o bronze. O que é o bronze? O bronze é algo que existe, assim, na natureza? Não, o bronze ele é formado por uma mistura entre cobre e estanho, né? Geralmente o bronze é utilizado aí para medalhas, para sinos, né? Sino. Então, nós temos aí o bronze. O aço comum, tá? Não é o inox, não, o aço comum. O aço comum, que é utilizado para construções, ele é feito por ferro mais carbono, né? Porque aí a gente tem aí uma resistência maior. E o aço inox, ele tem algumas formas de ser feita, né? Mas uma delas é com ferro, com carbono, com cromo e com níquel. Aí é feito aquele aço inox que a gente acha que não enferruja, mas ele enferruja, viu? Em condições, né, bem específicas. E o latão, que é aquele famoso latão que existe, né, a lata de leite e tudo mais, é uma mistura entre zinco e cobre. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui, eu gosto de colocar
na ligação metálica, que na verdade, né, eu nem considero ligação, mas enfim, é uma ligação, mas para mim não é. Porque uma ligação metálica tem a seguinte definição: é a junção de dois metais, ok? É a junção de dois metais, tá aqui, vírgula, formando ligas metálicas. Ok, pessoal? Eita, ficou em cima aqui, né? Beleza? Para terminar essa primeira parte de introdução, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar aqui agora algumas características das ligações. Vamos começar com características da ligação iônica. Gente, olha só, para quem viu o vídeo sobre tabela periódica, você percebeu que os elementos que são separados na tabela periódica, eles possuem algumas características, não é isso? Como, por exemplo, me diga aí uma característica de um metal. Aí você pensa, característica do metal, ele é rígido. Beleza. Então, se eu estou utilizando um metal para fazer uma ligação iônica, então provavelmente, né, em uma ligação iônica, eu vou ter algum momento em que o meu material ele pode ser rígido, ele pode ser brilhoso, pode ser uma série de coisas. Mas vamos lá, vamos começar com as características mais importantes. Geralmente, na sua maioria, né, a temperatura ambiente, os compostos iônicos, eles são sólidos. Muitos deles são sólidos brancos, ok? Um composto iônico, ele é formado por um metal, então ele é um bom condutor de calor. Ele é um bom condutor de calor. O composto iônico, ele é um bom condutor de energia, ou seja, eletricidade, né, na verdade. Só que tem um detalhe, quando no estado líquido, ok? Tem lugares que fala assim, ó, quando fundidos, né? Deixa eu colocar embaixo aqui. Quando fundidos. O que é fundido? Fundido é quando ele passa do estado, é quando ele realiza a fusão, né? Passando do estado sólido para o estado líquido. Então, ó, diferencie uma coisa aí, para quem estudou tabela periódica. Para quem estudou tabela periódica, nós vimos que os metais, eles são condutores. Ó, o metal, ele é condutor de calor, de energia, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. O metal, certo? O metal, independente da temperatura, ele é condutor. O composto iônico, ele só é condutor, olha a dica, o composto iônico, ele só conduz eletricidade só quando ele está no estado líquido, porque quando ele está no estado líquido, ele libera os íons dos compostos iônicos. Ou seja, no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica. Pessoal, tranquilidade até aí, de boa até aí. Outra característica, pessoal, eu dei até um exemplo assim, ó, se eu pego uma colher, coloco uma colher no fogo, essa colher vai derreter? Não, por quê? Porque ela é metálica, então ela tem altos pontos de fusão e ebulição. A mesma coisa ocorre para um composto iônico, ele continua tendo altos, vou colocar assim, ó, PE, PF e PE. Né? Quando a gente fala alto é porque a gente está comparando, né? Geralmente a gente compara o ponto de fusão e o ponto de ebulição com o ponto de fusão e ebulição da água, né? Que é 0 e 100. Em um metal ele pode ser 600 e não sei quanto, depende, né? Eles são duros, porém quebradiços, né? Acho que a última característica. Duros, porém eles são quebradiços. Ok, gente? Então, aqui nós temos aí as principais características. Opa, acho que saiu aqui, né? As principais duros e quebradiços. Aparece aqui, fio. Aí, ó. Então aqui nós temos as principais características dos compostos iônicos. Gente, quando cai uma questão do vestibular, ele pergunta isso, ó. Composto iônico tem tal característica. Então, memoriza isso aqui, que é só sucesso, tá bom? Ó, os compostos covalentes, tá? Outro detalhe que é muito, muito importante, que eu esqueci aqui, já ia esquecendo, ó. Os compostos iônicos, eu tô falando como uma regra geral. Como regra geral, os compostos iônicos, eles são solúveis em água, tá certo? Alguns são parcialmente solúveis, mas de forma geral, os compostos iônicos, eles são
eles são solúveis, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar assim, solúvel. Deixa eu ver onde é que eu coloco. Vou colocar aqui do lado mesmo, tá? Vou passar um tracinho aqui, ó. Passar um mais fininho para ficar mais bonitinho. Passar um tracinho aqui, ó. Aí, será que vai... Dá para entender, né, gente? Então, eu vou passar um tracinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, solúvel. Solúvel, tá? E eu vou colocar um asterisco em cima, porque, pessoal, como regra geral, os compostos iônicos, eles são solúveis, tá certo? Existe uma frasezinha que a gente fala assim na química, que é assim, ó, semelhante dissolve semelhante. Como assim? Preste atenção. A água, ela é uma substância polar. Os compostos iônicos, eles são substâncias polares. Então, polar dissolve polar. Entende? Deu para entender aí? Então, a água, ela vai dissolver praticamente vai dissolver todos os compostos iônicos. Alguns 100%, outros parcialmente. Mas ela dissolve. Por quê? Porque os compostos iônicos, eles são polares. E a água também é polar. É por isso que a água não se mistura com o óleo. Por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Mas o óleo se mistura com a gasolina? Se mistura, porque os dois são apolares. Beleza? Deu pra gente entender aí, né? Tranquilidade? Ufa. Então vamos lá. Agora vamos para os compostos covalentes, tá? Os compostos covalentes. Ó, os compostos covalentes, eles se apresentam nas três formas dos estados físicos, tanto sólido como líquido, líquido como gasoso. Acho que a maioria, vou dizer que é gasoso, mas eles se comportam como as três formas, tá? Geralmente os compostos covalentes, eles têm pontos, vou botar assim, PF e PE baixos. Quando eu falo baixos, são menores que o iônico, ok? Também para a gente não pensar que é zero, né? Apesar que tem zero, né? Porque a água ela é 0 e 100. Então, os compostos covalentes, eles têm um ponto de fusão e ebulição menor do que a da água, tá certo? Composto covalente, eles não conduzem eletricidade. Então, gente, aqui é não, tá? Em nenhum momento, não conduz eletricidade, ou seja, não conduz para energia para ficar igual lá. Não conduz energia. Entenda a energia como energia elétrica, tá? Ó, o composto covalente, independente se ele tiver líquido, se ele tiver sólido, se ele tiver no estado gasoso, ele não conduz eletricidade. Aí é onde vem uma dúvida. Professor, a água conduz eletricidade? Não, a água não conduz eletricidade. A água é um composto covalente, polar, mas não conduz eletricidade. Aí você fala, professor, conduz sim. Se você tiver com o pé molhado, você leva um choque da bexiga. Calma. Quando eu falo de água, eu estou falando de água pura. A água mineral não é pura, porque tem minerais. A água da Compesa não é pura. Nenhuma água é pura sem ser a própria água pura, que é a água destilada. Então, a água destilada, ela não conduz corrente. Quem é que conduz corrente? São os minerais que estão dissolvidos naquela água. Então, composto covalente, independente do seu estado físico, ele não conduz corrente. Tá bom? E aí a gente tem aí, ó, solubilidade, outra característica. Gente, o composto covalente, ele é solúvel? Então, é aquela frase, é solúvel quando o polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, eu não vou nem colocar essa característica para não ficar uma coisa, né? Tem mais uma característica que é importante, né? Tenacidade. O que é tenacidade? É a capacidade de resistência a choque. Eu vou colocar aqui, ó, tenacidade baixa. Aqui, ó, o iônico tem uma tenacidade alta, que é a capacidade que ele tem de resistir a choque. E aqui é uma tenacidade baixa, tá certo? Eles são moles, né, já que o composto iônico é duro, eles são moles, tá certo? E eu não vou nem falar de quebradiços, por quê? Porque a maioria deles são líquido ou gás, né? Deixa eu ver alguma outra característica. Um detalhe. Ele também é conhecido como substância molecular. Então, se você vê aí algum termo falando sobre substância molecular, nós estamos falando então de um composto covalente. Eu acho que é, por enquanto, só isso, tá? Então, por enquanto, se eu me lembrar de mais alguma característica, eu falo quando eu estiver falando especificamente sobre compostos covalentes. Agora, por fim, pessoal,
vamos falar das características do composto metálico. Ó, deixa eu falar logo uma coisa dos compostos metálicos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, já caiu em prova, mas é uma besteira. Aí você pode perguntar: todos os metais, eles são sólidos? Não. Existe um metal a temperatura ambiente? Não. Por quê? Porque existem elementos metálicos que eles são existe um elemento metálico que é o mercúrio, que ele é líquido à temperatura ambiente. O mercúrio ele é líquido à temperatura ambiente, ele é um metal. E existe o gálio também, que tem um ponto de ebulição de fusão muito baixo, né? São exceções ao grupo dos metais. Pessoal, característica dos metais é praticamente as mesmas características que a gente viu lá na tabela periódica. Então eu vou escrever aqui, ó. Peraí que agora fugiu aqui, peraí. Então eu vou escrever aqui, ó, as características dos compostos metálicos. É simples. Ó, PF e PE altos, bons condutores de calor e calor e energia, vou colocar logo junto. Bom condutor de calor, bom condutor de energia, ponto de fusão e ebulição altos, eles são ductíveis. O que é uma coisa ductível? Uma coisa ductível é a capacidade de formar fios. Se você pegar um metal, um composto metálico e prensar numa máquina, eles vão formar fios. Fio de cobre, né? Enfim, arame, essas coisas. Eles são maleáveis. O que quer dizer uma coisa maleável? Uma coisa maleável é tipo, a gente pensa, né, que maleável é um negócio de mole. Ser mole. Mas para o composto químico, maleável é a capacidade que ele tem de formar lâminas. Pequenas lâminas. Ok? Eles têm, geralmente, assim, uma propriedade organoléptica, né? Ele é brilhoso, rígidos e resistentes. Ok? Então, pessoal, pronto. Finalizei aqui as minhas características dos compostos iônicos, covalentes e metálicos. Ó, detalhe, deixa eu sublinhar isso aqui, ó. Deixa eu colocar um quadrinho aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é o que eu quero que vocês tenham em mente, principalmente, tá certo? Esses quadrinhos que eu estou fazendo aqui, ó. Qual é a definição, quem é que liga com quem, e beleza, ok? Para terminar, na tabela periódica, gente, a gente faz uma divisão só para facilitar essa questão das ligações. A gente sabe que na tabela periódica, os metais e os ametais, eles estão todos espalhados ali, né? Para facilitar a nossa divisão, a tabela periódica, a nossa compreensão da tabela periódica faz uma divisão da seguinte maneira. Considera assim, ó, elementos da família 1A, elementos da família 2A, elementos da família 3A são considerados metais, tá? É claro que tem metais em outros locais, né? Mas a gente considera mais ou menos assim na tabela periódica, tá? Elementos da família 4A são considerados semimetais, ou seja, ó, a família 4A, tá assim, ó, semi é o S, metais. A família 4A não entra em ligação iônica, tá certo? Então, o carbono lá da família 4A, que é muito famoso em ligações, ele não entra na ligação iônica nem na ligação metálica. O carbono vai entrar na ligação covalente. Ok? 5A, 6A e 7A são considerados elementos ametálicos. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque quando você pegar o diagrama de Pauling para fazer a distribuição eletrônica e descobrir que o elemento, sei lá, está na família 5A, você vai entender que a família 5A os elementos são considerados ametálicos. Então você já vai direto para, sei lá, uma ligação covalente, enfim. Então, só a título de informação. Gente, obrigado pela atenção. Vocês foram os fofos e uns amores e até a próxima aula. Fui! Aqui com a minha imagem de Paris. Fui!